Fala, meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? É o seguinte, tô gravando aqui um vídeo, né? Como vocês sabem aí, pra quem segue o canal, eu moro no Canadá. E agora são 5 horas da tarde. Acreditem ou não, agora são 5 horas da tarde. E a razão disso, né? Tá bem escuro, vocês já podem ver aí. Hoje é dia 25 de novembro, a gente não tá nem em dezembro ainda. Mas essa época do ano os dias começam a ficar muito curtos. Então começa aquela depressão sazonal, sabe? Se chamam de seasonal depression. E é real, hein? Você começa a ficar muito limitado, porque você não consegue fazer tantas coisas assim no seu dia a dia. Você quer sair com as crianças, não tem como, tá frio, tá escuro. Os dias ficam nublados na maior parte do tempo, pelo menos onde a gente mora, que é a parte mais sul aqui do Canadá, né? Na parte de região metropolitana de Toronto, a gente mora especificadamente em Hamilton. E aí acontece que essa época do ano aqui, ela judia muito da gente. Ela judia muito. E aí sempre trazem reflexões toda essa época do ano de será que a gente deveria ficar aqui mesmo? Será que a gente gasta tanto tempo da nossa vida morando aqui no Canadá? Para quem acompanha aí o canal também deve saber que o nosso objetivo é ir para os Estados Unidos, muito em breve. Muito em breve, eu digo aí, questão de um ano e meio. Mas enquanto isso, a gente está aqui no Canadá, a gente considerou ir para o Brasil, e aí eu trouxe algumas reflexões aí para quem assiste o canal. E hoje eu vou trazer mais uma. Será mesmo que vale a pena você investir tudo e vir aqui para o Canadá? Por que eu falo Canadá? Porque o Canadá não é mais o mesmo. Obviamente, os Estados Unidos também não é mais o mesmo. Mas vendo algumas estatísticas sobre o Canadá, sobre os países desenvolvidos, o Canadá foi basicamente o que menos se desenvolveu. Os problemas cresceram muito. Quais problemas? Falta de oportunidade, o preço das casas aumentou violentamente. A classe média do Canadá já foi a classe média mais rica do mundo. E aí, hoje em dia, obviamente, não chega nem perto. Problemas de violência ficaram muito comuns, número de homeless, de pessoas sem teto. E assim, seja lá qual for a sua opinião, acontece que o número de imigrantes de certos países, principalmente da Ásia e do Oriente Médio, aumentaram demais no Canadá. Demais, assim que eu tô falando, muito. Então assim, nos últimos 10 anos, os 10 anos anteriores, vamos colocar aí 10 anos para trás, o gráfico que eu olhei era de 2014. Então naquela data, os países principais que migravam para o Canadá eram alguns, acho que nenhum da América do Sul, mas aí tinha os Estados Unidos, tinham países europeus, tinha a China na época já, Filipinas. E acontece que esse novo gráfico, né, ele foi atualizado e os países principais, assim, disparada, principalmente o primeiro lugar, né, que são os indianos. Né, mais de 1,2 milhão, mais de 1,2 milhões de indianos imigraram para o Canadá nos últimos anos. Assim, é um número assustador, e a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Você pode até pensar que o maior número de imigrantes nos Estados Unidos são os mexicanos, mas acredite ou não, são os indianos. E parece, eu não li a matéria toda, mas eu vi uma matéria hoje falando que 750 mil indianos imigraram para os Estados Unidos ilegalmente só nessa gestão do governo Biden. Então assim, é um número extremamente significativo e que, enfim, querendo ou não, considerando o Canadá, né? Considerando um país igual o Canadá, que tem aí, fechou seus 40 milhões de habitantes, é um país que
se você concentra muito em determinadas localidades, porque é assim que as imigrações funcionam, para quem gosta de ler sobre esse assunto, vai ler sobre algum livro, alguma coisa assim, as pessoas elas imigram para onde tem conterrâneos. Então é normal, você vai ter ali o bairro brasileiro, chinês, etc. Português, indiano, mas dependendo da quantidade, né, desse número, ele vai mudando alguns fatores de como os negócios são feitos, a ética do trabalho, como são feitos os negócios, se ainda se é na palavra ainda, ou se começam a ter problemas e aí você tem que começar a criar contrapesos e balanças, começar a fazer mais contratos. Vai mudando tanta coisa, muda a comida, a língua. Esses dias eu vi um vídeo com a polícia falando esqueci agora o nome do idioma deles lá. Mas, enfim, qual é a reflexão de hoje? Imigrar não é fácil. Imigrar não é fácil. E aí, considerando esse horário aqui no Canadá, você pensa muitas vezes que, bom, você vai ficar assim agora pelos próximos 5, 6 meses. O clima de fato esquenta em maio, começa a esquentar mesmo para ficar um pouquinho agradável. Então assim, você compromete ou você limita a sua vida em pelo menos aí 5, 6 meses. Tem muitas pessoas que não ligam, tá? Óbvio. Mas para muita gente não é fácil. Para muita gente, principalmente agora que tá só vivendo a vida mesmo, trabalha, paga as contas, volta para casa, muitas vezes deixa de fazer sentido morar fora. E eu acredito que dependendo de onde você mora na Europa, não muda muita coisa. Eu mesmo nunca pensei. Não acredito que há tantas oportunidades assim, nem que seja tão melhor assim que o Brasil. E olha que eu tenho uma visão bastante crítica do Brasil. Mas enfim, o que acontece é que, pensando nas minhas decisões passadas com a minha esposa em vir para o Canadá, talvez eu já tenha mencionado em algum vídeo, mas a gente falhou. A gente acha que a gente poderia ter feito diferente no passado, de ter tentado, ter começado algum negócio, ter aberto algum negócio, ter se mudado de lugar, de cidade, de estado, para tentar uma coisa melhor para a nossa vida. Por que isso? Porque por mais que a gente tivesse considerado, e a gente ainda considera o macro, né, todo o conjunto de coisas para a gente ir embora do Brasil, que é oportunidade, que é a educação, que é a segurança, que são as facilidades de um mundo desenvolvido, que estão nas mínimas coisas. Quando a gente chega nessa época do ano, quando a gente pensa, cara, agora vou ser bonzinho, 5 meses do ano agora assim, tempo muito nublado, sem sol, frio, muita limitação de fazer as coisas, ninguém vai ficar saindo no frio, colocando luva, um monte de roupa, entrar no carro, esquentar o carro antes de sair. Se for aí janeiro e fevereiro que tem mais neve, ficar limpando neve, ninguém quer isso. A real é essa. Você cansa. Vamos deixar de romantizar isso. A maioria das pessoas não gosta. E aí você pensa no Brasil. O Brasil tem um dos melhores climas do mundo, se não tiver o melhor clima do mundo. Você tem ali algumas variações, você tem uma diversidade absurda, mas no geral o clima é bom em todo canto. Então, a minha reflexão hoje é mais ou menos assim. Talvez você não deva investir tudo de uma vez, principalmente nessa época que nós vivemos, 2024, final do ano, para se mandar do Brasil. Eu ainda fico assustado com tudo que acontece no Brasil, com tudo. Mas eu conheço pessoas que não vivem tão ligadas à internet, a problemas políticos, e estão vivendo sua vida. O Brasil não melhorou, o Brasil piorou dos últimos anos para cá. E inclusive o Brasil que eu romantizo na minha cabeça, a nostalgia que eu sinto, é do Brasil que não existe mais. Mas o Brasil ainda tem muitas coisas positivas.
vira e volta ainda, eu falo, amor, poxa, vamos largar tudo pra trás, vamos lá pra Santa Catarina, numa cidade pequena, ficar ali entre as montanhas e a praia, viver uma vida, vamos desconectar, vamos ficar longe de política, longe dessas pessoas que afetam a nossa vida e que ao mesmo tempo não afetam, né? E aí às vezes você consegue levar uma vida melhor. Tem muita gente nos Estados Unidos que potencialmente mudariam pro Brasil de volta, porque os Estados Unidos também não tá fácil. Qual é a grande vantagem que eu ainda vejo entre o Canadá e os Estados Unidos, quando eu penso que, e quando eu falo, né, que o nosso futuro é mudar pra lá? Bom, primeiro é comprar uma casa. Mesmo no Brasil os valores estão absurdos. Aqui no Canadá tá um absurdo. Com 600 mil você não compra nada decente aqui não. Pra você comprar uma casa de 600 mil, você tem que ter uma renda aí no mínimo 120 mil dólares, renda familiar. É alguma coisa. Mas a tristeza que eu tenho no meu coração quando eu penso assim, pô, vou ficar aqui, é algumas coisas que eu acho indecente no Brasil. É indecente. O Brasil não tem mais democracia, não tem mais justiça. Isso liberdade de expressão na internet é aquela repressão. Bom, acho que o mundo tá andando para uma outra cena aqui agora, mas enfim, vamos fechar esse vídeo para ele não ficar longo e chato. Mas antes de você pensar em migrar em 2025, final de 2024, isso porque eu não tô nem falando de ilegal. Ilegal não vá. Não faça isso com você. Viver numa prisão sem poder ter medo de errar. Nossa, eu nem imagino. O Canadá não faça isso, jamais. Aqui você não consegue nada ilegalmente. Pros legal tá difícil, quase impossível. Imagina pros ilegal, meu amigo. Eu nem imagino como é que a banda toca, enfim. Mas vamos lá. Antes de você considerar mudar pro Canadá, pro país europeu, seja lá pra onde for, considere mudar para um outro estado no Brasil. Considere investir o que você tem num futuro aí. O Brasil ainda tem muita coisa boa. O Brasil ainda é bom em muitos aspectos. A questão é que a gente foca demais em outras coisas, no vizinho. E claro que isso não ajuda. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha, o que você pensa, qual a sua realidade, e compartilha aí pra gente. Vamos fazer esse canal crescer de alguma forma, ou ao menos compartilha isso com alguém que pode ajudar. O que me motivou a gravar esse vídeo foi a mensagem que eu recebi falando que eu ajudei uma pessoa a abrir a cabeça. Tudo jóia? Fique com Deus, Deus abençoe vocês e vamos pra cima que o mundo é nosso. Valeu!